Evoé, bem-vindos ao canal Babylon Brasil. Esse canal é dedicado ao ocultismo. Meu nome é Marisol Seabra, eu sou médica, psicanalista indiana e bruxa. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema de as bruxas da Tessália. A Tessália é o território da antiga Grécia, onde surgiu a bruxaria pagã, a bruxaria greco-romana. E aí essa pesquisa, na verdade, começou com uma pesquisa sobre o rito puxando a lua para baixo, e depois comecei a perceber a necessidade de estender a pesquisa para todo um ambiente sociocultural que havia possibilitado aquele rito. É um rito extremamente famoso na Grécia Antiga. E uma das perguntas que imediatamente eu me fiz é como foi possível de uma mulher grega apagada, ignorada, numa sociedade falocêntrica que despersonalizava a mulher, uma sociedade na qual a mulher não podia ser agente da sua própria história, das suas próprias lendas, ela era sempre coadjuvante, submissa. Como, a partir de uma situação de uma mulher assim, que era quase uma escrava, pode ter surgido a figura da bruxa com a sua bruxaria. E por que eu me perguntei isso e achei importante pesquisar sobre isso? Porque a bruxa não é uma mulher qualquer. Nenhuma bruxa é uma mulher qualquer. A bruxa, ela é gerada a ferro e a fogo. O que caracteriza a bruxaria não é o fazer, mas o ser. Então, aquela que é bruxa consegue fazer e praticar a bruxaria, mas o poder está nela e não no ato em si, no rito em si. E a bruxaria, na minha opinião, é uma das principais linhas de fuga da mulher livre, independente, da mulher autoafirmativa, que não se submete nem ao patriarcado e nem a nenhum outro poder. A bruxa não teme demônios, não teme anjos e não teme a punição de deuses. A bruxa, ela não é boa e nem é má. A bruxa segue sua própria ética e sua própria moral. E ela fará o que deve ser feito no momento em que precisar ser feito. Ela, de fato, controla as forças da natureza. Aprendeu a controlá-las a partir de sua própria imanência. Ela vive no aqui e agora, e ela despreza a transcendência. E projeta-se nas diversas linhas do tempo, alcançando a multiplicidade dos mundos. A bruxa é o maior exemplo do devir mulher de Deleuze, e Deleuze citava muito a bruxa como a mulher independente e livre, a partir da qual poderia se formar uma máquina de guerra e provocar uma mudança.
Então eu me perguntei, como é possível que a bruxa tivesse surgido de uma mulher tão escravizada pelo falocentrismo? Então eu fui atrás. Hoje nós vamos falar do mito de fundação da Tessália. Esse mito de fundação nos é relatado por Polieno. Polieno é um escritor macedônico do século II a.C., que escreveu os 8 livros intitulados Estratagemas de Guerra, dedicados ao imperador Marco Aurélio. Então, Polieno nos relata o seguinte, que na chegada da tribo dos Tessálios ao território que seria a futura Tessália, eles se depararam com o rio Aquelos, que é considerado o rio mais largo da Grécia, daquela área. E é importante que a gente saiba que, para os gregos, todo o rio era uma divindade. Então, os rios eram filhos de Oceanos, um titã. Então, os rios também eram deuses titãs extremamente temidos, tanto pelos deuses quanto pelos homens. No caso do rio Aquelos, ele era filho dos titãs Oceano e Tétis. Aquelos é irmão de Aquiles, que era filho de Tétis. Vocês lembram que Tétis pega Aquiles pelos tornozelos, pelos pés, e o mergulha no rio Quitônico, né, o Styx, e o mergulha todo para que ele se torne um imortal. E aí a única parte que não foi mergulhada no rio e que era vulnerável era o ponto em que sua mãe Tétis o havia segurado, que era ali o calcanhar. Então, Aquiles é irmão de Aquelos. E aí, quando eles chegaram ali na margem do rio Aquelos, Policleia, a princesa Policleia, que era irmã do líder da tribo, que se chamava Aiatos, solicitou a ele para levá-la a cavalo quando eles fossem cruzar o rio. Então, Aiatos vestiu sua melhor roupa de guerreiro, colocou em seu cavalo a mais rica roupa e apetrechos, para poder levar Policleia atravessar a margem do rio para outra margem do rio, né? Desculpem. E quando eles estavam então chegando na outra margem do rio, Policleia saltou do cavalo e fez uma profecia. Ela disse que a primeira pessoa a colocar os pés naquela terra seria o dono e o governante daquele local. E é evidente que quem tinha colocado os pés na terra era ela, Policleia. Surpreendentemente,
Aiatos, seu irmão, não fica aborrecido com a profecia de Policleia. Ele a respeita como governante daquele território e se casa com ela a fim de que a linhagem dos Tessálios fosse preservada no poder. E aí nós vamos ver alguns elementos importantes desse rito, desse mito, que na verdade é um rito que vai moldar as relações da Tessália, as relações sociais e principalmente entre gêneros, homem e mulher na Tessália. Então, esse mito, ele está relatando um rito erótico, magia erótica, que era bastante importante e presente na Tessália. Os gregos, eles tinham uma geografia erótica, digamos. Eles eram bastante sexualizados e bastante eróticos, e eles relacionavam a sexualidade com os fenômenos da Terra, os relevos, os rios, os mares, as montanhas. Eles iam relatar, então, as questões sexuais através desses mitos que eles construíam a partir dos elementos que eles observavam na Mãe Terra. Então, nós temos aí nesse mito alguns elementos importantes. O principal é o rio Aquelos. Esse rio, ele era filho de Oceano e de sua irmã Tétis, ou seja, já assim como houve a endogamia de Policleia com Aiatos, que eram irmãos, também essa endogamia é manifestada na geração do próprio rio Aquelos. Aquelos eram potamóis, que eram deuses extremamente temidos. Nenhum grego entrava num rio sem antes fazer suas purificações, seus ritos e suas preces para poder penetrar nas águas de um rio. E sacrificavam-se cavalos, touros, todos ao rio, né, de tanto respeito que eles tinham por essas águas. Aquelos é considerado o pai das sereias e das ninfas, e era um deus muito libidinoso, que dizia-se que ele despertava muitas paixões nas mulheres e se apaixonava também por muitas mulheres, e que aí então ele depositava suas águas no colo, no regaço dessas mulheres, e aí as fertilizava e paria sua descendência. Então, esse é o erotismo grego, né? Belo, lírico, que vai estar presente na cosmogonia, na poesia, diversos textos, pinturas, esculturas dos gregos. O rio é símbolo de fertilidade e da fluidez das formas, símbolo da morte e da renovação, da metamorfose, o dom de Aquelos.
O principal dom de Aquelos era a metamorfose. Ele poderia se transformar em absolutamente tudo o que ele quisesse. Então ele podia se transformar numa cobra, num touro, né, num pássaro. Heracles lutou com Aquelos pela mão da princesa Djanira. Aquelos, a princesa Djanira estava prometida a Aquelos e Heracles então resolveu lutar por sua mãe. No retorno do mundo dos mortos, ele resolveu lutar pela mão de Djanira com Aquelos. Aquelos se transformou num touro e lutou com Heracles. Heracles arrancou um dos chifres de Aquelos e venceu a luta. Aquelos, então, foi restituído desse chifre e o transformou numa cornucópia, né, que é um símbolo de grande prosperidade, que tem o dom de produzir comida e bebida em grande abundância. Atravessar um rio em direção à outra margem é uma travessia sensorial que leva do mundo dos sentidos ao mundo hipersensorial, completamente libertador. Na simbologia de cruzar o rio, um símbolo de transcendência, uma transcendência da imanência, porque o rio vai simbolizar os humores do nosso próprio corpo, que correm como rios subterrâneos embaixo da nossa pele. Também se dizia que a deusa Tecelã, a estrela Vega, aquela que tece o mundo com seus fios, cruza o rio Lácteo, que é a Via Láctea, no equinócio para encontrar seu amante, o boiadeiro, o vaqueiro, que é representada na estrela Altair. E aí a gente vai ver depois, em mais detalhes, como essa questão da Tecelã é importante para a bruxa da Tessália. Então vemos aí que nessa questão de cruzar o rio de uma margem para outra, nós já temos a questão sensorial, né? A questão sexual, erótica e endogâmica dos dois irmãos que após cruzar o rio acabam por se casar. O cavalo é o outro símbolo muito importante desse mito, desse rito que está sendo relatado a partir de um mito. O cavalo é um símbolo muito importante para a Tessália. Os tessálios eram grandes criadores de cavalos, famosíssimos na Grécia. Eram os cavalos desejados por todas as polis ou cidade-estado da Grécia, porque eram cavalos belos, elegantes e fortes para a guerra, tinham muita virilidade. O cavalo de muitos líderes famosos da época eram da Tessália. O cavalo de Alexandre o Grande, o famoso Bucéfalo, era um cavalo da Tessália.
O cavalo, ele é um animal lunar, quitônico, ligado à lua, ligado às questões sensoriais e sexuais. Ele representa nossa virilidade, nossos impulsos sexuais, a impetuosidade do desejo, a força das pulsões do inconsciente, um animal essencialmente mágico que está associado à água corrente, pois acredita-se que onde o cavalo bate seus cascos, nasce água, nasce uma fonte, nasce um rio. São as características da fertilidade quitônica. As práticas dionisíacas de êxtase são acompanhados pelo símbolo da virilidade, da sexualidade do cavalo, né? Nós temos os companheiros de Dionísio, os sátiros, os homens cavalos, os centauros, que são os companheiros das Mênades. E nós vamos ver mais adiante, em outro vídeo, que a Tessália era famosa pelos centauros, mas era ainda mais famosa porque era o único local da Grécia que possuía mulheres centauros, que eram descritas como imensamente belas e sedutoras, pois associavam a força e a virilidade do cavalo, a magia do cavalo, com seus belos corpos femininos. E aí você vai descobrir que essa mulher centauro, que é forte, que é viril, que vai para a guerra, que luta ao lado de seus companheiros, é um dos símbolos da bruxa, da Tessália, que une seu impulso sexual, sua virilidade sexual com suas capacidades mágicas, quitônicas, lunares, eróticas. Então, em Dioniso, nós temos muito essa questão erótica e sexual dos ritos dionisíacos, representados pelos sátiros, que todo mundo sabe que tinham uma virilidade sexual alarmante, e os centauros também, e as Mênades, né, que se diziam que mantinham relações sexuais com eles. O cavalo é também considerado um psicopompo e um adivinho, na medida em que os deuses cavalgam os iniciados em suas vivências. Então, nós temos aí no voodoo e em vários, nos ritos afros em geral, né, o iniciado como se tornando ele mesmo o cavalo de um deus, de um loa, de um orixá. Então, o cavalo realmente é um animal muito mágico. Eu poderia ainda falar milhares de outras coisas mais a respeito, mas eu acho que o que é importante é que a gente grave que ele é um mensageiro,
que ele é lunar, que ele é quitônico, mágico, e que ele é um símbolo fantástico da virilidade e do impulso, do desejo sexual. Então, quando a gente está aí falando desse mito da fundação da Tessália, a gente já está aí descobrindo algumas coisas sobre qual era a estrutura social, como essas pessoas se relacionavam e como a bruxaria já começou a surgir ali entre eles, né, logo na fundação, ou seja, essas tribos que vieram ocupar o território da Tessália já praticavam magia poderosa. E os outros símbolos do mito, evidentemente, são o homem e a mulher. Então, você vê aí a princesa, né, a mulher, a representante da mulher, a Policleia, sendo extremamente respeitada. Então, quando ela chega para o líder da tribo, que é o Aiatos, seu irmão, e diz: eu quero que você me transporte, que você me leve na travessia desse rio, ele imediatamente desmonta de seu cavalo, se veste de modo apropriado, coloca a montaria apropriada no cavalo para poder recebê-lo. Então, só daí a gente já vê o respeito que essa tribo tinha por suas mulheres. E aí, ao chegar no outro lado da margem, e é claro que no montar do cavalo já se refere a um ato sexual, mágico sexual. E ao atravessar um rio que é extremamente libidinoso, que é símbolo dos humores que carregamos em nossos rios subterrâneos, nos rios que se escondem embaixo da nossa pele, e ao chegar do outro lado do rio, ela pula do cavalo, faz a profecia e diz: aquele que tocar pela primeira vez com seus pés esta terra será o governante deste local. E assim foi. O primeiro governante da Tessália foi uma mulher. Uma mulher foi respeitada teve a sua palavra respeitada e honrada pelo líder da tribo, que era seu irmão. Então ele permite que ela se torne a dona absoluta e a governante absoluta da Tessália. Ele apenas se casa com ela para proteger a linhagem da Tessália. A Tessália era matrilinear. Os tessálios tinham um grande respeito por suas mulheres. Eles as consideravam verdadeiros tesouros e as consideravam imensamente poderosas, tanto como na função oracular, na função religiosa, na função política. E aí nós podemos imaginar
o que um mito desses, em que uma mulher é a primeira governante, pode ter causado na mente das pessoas, da população da Tessália. Neste mito de fundação, nós temos então a história da criação da Tessália. Primeiro, como identidade mitológica. Segundo, como identidade ritualística. E terceiro, como identidade política. Então, em todas estas três instâncias, as mulheres da Tessália tinham participação, seja como protagonista ou mesmo como importantes conselheiras. Os estudos das questões sociais e políticas dos cidadãos da Tessália mostram uma diferença relevante em relação ao restante da Grécia no que concerne às mulheres, especialmente na diferença entre as mulheres da Tessália e as mulheres de Atenas. Os achados arqueológicos revelam que as mulheres da Tessália eram um grupo socialmente importantíssimo, que eram homenageadas e que eram líderes, né, de ritos religiosos, além de maravilhosas curandeiras. Então, sim, a partir desse mito da fundação da Tessália, nós então começamos a compreender como foi possível que uma mulher bruxa surgisse ali naquelas terras. Uma mulher que nada tinha a ver com as mulheres de outros territórios. Uma mulher que causou um intenso estranhamento na Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Uma mulher que se tornou famosíssima, mulher enquanto grupo, né? Que se tornou famosíssima e que, apesar de ter sido detratada, ela conseguiu chegar até os dias de hoje como uma grande bruxa, extremamente eficiente, marcou a sua presença na Grécia Antiga, no mundo greco-romano. Tá bom, meus amores? Vejo vocês no próximo vídeo. Evoé e tudo de bom para vocês. Que as bruxas da Tessália vos abençoem. Que Hecate, que tem uma importância fundamental na Tessália, na vida dessas mulheres, dessas bruxas, também vos abençoe. Evoé a todos.